Capítulo 388, Ruínas do Sagrado Roxo, 1. Autor, Fast Food Restaurant. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Todd. Depois de uma onda de turbulência, o corpo de Zhao Feng afundou, caindo em um prado. Havia apenas Zhao Feng. Zhao Yufei, assim como o pequeno gato ladrão, haviam desaparecido. Anteriormente, eu e Yufei, bem como o gato ladrão, estávamos no redemoinho colorido, então fomos teleportados aleatoriamente. Zhao Feng chegou a uma conclusão. Ele ainda podia sentir uma conexão entre ele e o pequeno gato ladrão, embora a conexão fosse ligeiramente fraca. No entanto, se essa conexão permanecesse, isso significava que o pequeno gato ladrão estava vivo. Estou realmente preocupado com o pequeno gato ladrão. Zhao Feng achou isso engraçado. Para o misterioso e inteligente gato ladrão, além de sua estranha habilidade de boa sorte, ele definitivamente ficaria melhor do que Zhao Feng. Quanto a Zhao Yufei, ela era o principal objetivo da herança desconhecida, então ela ficaria bem. Zhao Feng só precisava se preocupar com ele. Então sua primeira reação foi inspecionar os arredores com o olho espiritual de Deus. Zhao Feng ficou surpreso. Nesse lugar estranho, seu sentido espiritual e capacidade de detecção foram restringidos. O olho espiritual de Deus é essencialmente uma extensão de seus sentidos, e ele foi suprimido até 1/10 do total. Só por este ponto, pode-se ver que essa herança desconhecida não era simples. Não era como se Zhao Feng não estivesse em locais onde restringiam sentidos espirituais. Por exemplo, o Palácio da Cordilheira Flutuante teve tais restrições, mas não afetou muito o olho espiritual de Deus e, naquele momento, o olho espiritual de Deus não estava tão evoluído quanto agora. Contudo, Zhao Feng ainda podia ver tudo dentro de um raio de 50 a 100 quilômetros de forma clara. Depois de olhar ao redor, a expressão de Zhao Feng foi muito solene. No ar, ele viu grupos de bestas voadoras, cada grupo tinha pelo menos uma besta voadora e ao líder no rank místico verdadeiro. A força de uma besta voadora e ao líder no rank místico verdadeiro se aproximava da de um gênio incomparável e, ela liderava pelo menos 10 bestas voadoras no rank humano verdadeiro, bem como milhares de outros de níveis mais baixos. Um grupo como esse era o suficiente para causar grandes problemas a Zhao Feng. Depois de deixar a arena antiga, a figura da benção do gênio dragão desapareceu e a força de Zhao Feng voltou ao normal, a de um gênio incomparável original. Além disso, havia grupos ainda maiores de bestas voadoras dos quais o cultivo do líder atingiu o rank Lord verdadeiro e tinha pelo menos 10 sub-líderes no rank místico verdadeiro, que eram comparáveis ao nível de gênio incomparável. Há cerca de 10 a 20 mil bestas voadoras em um dos grupos maiores. Mesmo que os 5 gênios incomparáveis se unissem, provavelmente seríamos eliminados. Apenas pensar sobre isso fez com que o coração de Zhao Feng pulasse. O perigo não era apenas restrito ao ar. Havia também muitas bestas no chão e na água. Havia também bestas solitárias do rank místico verdadeiro, até mesmo um pequeno número no rank Lord verdadeiro. A prioridade máxima agora é reunir informações. Zhao Feng não pôde evitar respirar profundamente. Se essa fosse uma das 4 grandes heranças, ele teria, pelo menos, alguma informação. No entanto, esta foi a primeira vez que essa herança desconhecida se conectou ao continente Flor Azul. Depois de cerca de metade do tempo necessário para fazer chá, Zhao Feng examinou a situação num raio de aproximadamente 100 a 150 quilômetros. Depois disso, ele encontrou uma pequena colina relativamente segura e começou a descansar. A conferência do Santuário do Dragão Real durou por uns 10 a 20 dias e qualquer gênio se sentiria cansado. Zhao Feng precisava estar em seu melhor estado para lidar melhor com essa herança desconhecida. Outro motivo era que Zhao Feng precisava consolidar seu cultivo. Na conferência, ele aumentou a passos largos e a transferência de poder fez com que sua energia mental aumentasse rapidamente.
A profundidade da figura das estátuas do céu é imensurável e apenas tocar a superfície fez com que meu nível de energia mental alcançasse o ápice do rank místico verdadeiro e até mesmo se aproximando do rank Lorde verdadeiro. Pensou Zhao Feng. Ele deixou um pouco de energia para focar no mundo exterior e começou sua compreensão. Em um piscar de olhos, 2 a 3 dias se passaram. A essência, Qi e espírito de Zhao Feng atingiram o ápice. Ele também adquiriu uma compreensão adicional na intenção do um com o mundo. Ele abriu os olhos e o Yuan-Qi dos céus e da terra ecoou fracamente. Com apenas um pensamento, Zhao Feng poderia absorver o Yuan-Qi de relâmpagos. Meu nível de energia mental está quase no rank Lorde verdadeiro e, enquanto eu treinar e compreender a profundidade da figura da estátua, o tempo será o único que estará em meu caminho para que minha energia mental atinja o rank Lorde verdadeiro. Zhao Feng ficou muito feliz. Uma vez que sua energia mental tocasse o rank Lorde verdadeiro, sua velocidade de cultivo também aumentaria rapidamente. Isso significava que não haveria dificuldade para ele atingir o estágio inicial do rank místico verdadeiro e poderia fazê-lo em apenas mais 1 ou 2 dias em reclusão. E, nestes 2 dias, Zhao Feng repetiu o processo, sistema de habilidades e técnicas secretas de linhagem ocular durante a conferência do Santuário do Dragão Real em sua mente, tendo uma compreensão mais profunda. A força de Zhao Feng havia aumentado de novo e, com esse impulso, ele obviamente queria continuar mantendo-se recluso. No entanto, neste momento, ele sentiu um tremor e um som de assobio baixo ressoar de longe. Existe um rebanho nas proximidades. O coração de Zhao Feng saltou. Nos grupos de bestas real desta herança, muitas delas podem representar uma ameaça para ele e, se ele não tiver sorte, ele pode se deparar com uma besta real no rank Lorde verdadeiro, então sua vida estará em perigo. Seng. A figura de Zhao Feng pousou em uma colina enquanto examinava a direção de onde o som veio. A uma distância de 15 quilômetros havia um crocodilo gigante de escamas negras de dezenas de metros de comprimento com olhos vermelhos escuros e, cercado por ondas de águas elétricas de cor preta. Onde quer que essas ondas fossem, o chão ficaria queimado e liberaria uma grossa fumaça. Que poder elétrico estranho! Zhao Feng sentiu um leve tremor em seu Qi espiritual verdadeiro. A onda de água elétrica de cor preta do crocodilo gigante tinha uma alta condutividade e seu poder não era menor que o de Zhao Feng. Além disso, a defesa corporal do crocodilo gigante era incomparavelmente poderosa, e era resistente a ataques básicos do rank Lorde verdadeiro. Se Zhao Feng enfrentasse este crocodilo gigante sem o óleo espiritual de Deus, ele definitivamente perderia. A escama deste crocodilo elétrico do pântano negro pode bloquear ataques da força verdadeira e é quase totalmente resiliente para ataques do atributo relâmpago. Seu osso elétrico e suas veias de água negra são materiais raros. 3 homens e uma mulher de cerca de 20 anos, obviamente da geração mais nova, perseguiam o crocodilo gigante de escamas negras. Realmente existem pessoas aqui. Zhao Feng ficou surpreso, olhando para as 4 pessoas ao longe. A força do crocodilo elétrico do pântano negro era maior do que a da fada Bingwei e Xishengtian. Além de Yu Tianyao, provavelmente ninguém era páreo para ele. Mas a força verdadeira destes 4 estavam muito perto do rank Lorde verdadeiro, deixando o crocodilo gigante sem qualquer resistência. Sou. Os 3 homens e a mulher logo cercaram o crocodilo elétrico do pântano negro e atacaram furiosamente. 1 no ápice, 2 no estágio tardio e 1 no estágio inicial do rank místico verdadeiro. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng examinou os 4 e seu coração estremeceu. Entre eles, o cultivo da menina era o menor e sua força era quase comparável à de um gênio incomparável. Os 2 no estágio tardio do rank místico verdadeiro estavam a par com os gênios incomparáveis, ou um pouco mais forte.
Quanto ao no ápice do rank místico verdadeiro, seu poder de batalha era aterrorizante e, a cada movimento, fazia o crocodilo elétrico soltar gritos miseráveis. E olhando para a conferência, provavelmente só Yu Tianhao poderia lutar contra ele. Se não fosse pela defesa do crocodilo elétrico, que era ainda mais forte do que a de Xishengtian, provavelmente ele já teria sido morto. Esta pessoa, um jovem de olhos afiados, era como se ele estivesse passeando, parecia muito casual e, às vezes olhava para outra direção com cautela. Este grupo de pessoas, quais são suas origens, poderia ser? Zhao Feng respirou fundo. A resposta era óbvia. Se essas pessoas não fossem nativas desse lugar, então eles poderiam ser gênios do mundo exterior. Gênios do mundo exterior. Essas pessoas tinham cerca de 20 anos com o jovem de olhos afiados com não mais de 30 anos. Retirar rapidamente. O coração de Zhao Feng se apertou. Se ele sozinho for encarar esses 4 gênios do mundo exterior, provavelmente não seriam seus adversários. Quem está aí? O jovem de olhos afiados pareceu sentir algo, e um raio de luz gelada trancou na colina em que Zhao Feng estava. Zhao Feng imediatamente usou o manto das sombras para se esconder. Li Xiao, Qin Xiaoshui, vocês dois examinem esse lugar. Eu tenho um sentimento de estarmos sendo vigiado. Se for o pessoal do Palácio do Abismo Negro, teremos problemas. O jovem de olhos afiados ordenou. Ok. Um dos homens e a mulher percorreram direções diferentes trancados num raio de uns 50 quilômetros de onde Zhao Feng estava. O coração de Zhao Feng estremeceu. Se ele corresse, ele definitivamente seria encontrado. O efeito de invisibilidade do manto das sombras só era melhor à noite. Mas, no momento, não era noite. Neste momento, Qin Xiaoshui, a mulher, começou a fechar na direção de Zhao Feng. Qin Xiaoshui era bonita e tinha cerca de 17 ou 18 anos de idade, mas tinha o cultivo no estágio inicial do rank místico verdadeiro e não muito longe do estágio tardio. Merda, se ela se aproxima do lugar onde estava em reclusão, ela definitivamente sentirá algo. A expressão de Zhao Feng ficou fraca. O lugar onde Zhao Feng estava em reclusão antes, era uma pequena caverna, e ainda continha sua aura. De fato, Qin Xiaoshui pousou na colina e logo encontrou a aura de Zhao Feng com seu sentido espiritual e, também encontrou traços no lugar onde ele se sentou. Ainda está quente e a aura ainda não se dissipou. Essa pessoa definitivamente não foi muito longe. Um brilho apareceu nos olhos de Qin Xiaoshui e um toque de desdém apareceu em seus lábios. Logo uma pequena joaninha apareceu em sua mão, que então pairou e pousou onde Zhao Feng se sentou e começou a cheirar. Todas as ações dela estavam no controle de Zhao Feng. Ele estava a poucas dezenas de metros de distância. Melhor atacar primeiro. Zhao Feng pensou e, com um shua, se transformou em um borrão que fechou em Qin Xiaoshui. Quem está aí? Como o cultivo de Zhao Feng era maior que a de Qin Xiaoshui, ela só o percebeu quando já estava logo atrás dela. Prisão ilusória ocular. O olhar de Qin Xiaoshui pousou em um olho frio e profundo que envolveu sua visão e logo o mundo inteiro. Shua. No próximo instante, Qin Xiaoshui apareceu em uma dimensão profunda e congelante. Correntes elétricas, tão grossas quanto um punho, se envolveram em seus membros e, um sentimento de atordoamento a fez incapaz de se mover. Quem é você? Esta é uma ilusão de energia mental. Você é do Palácio Abismo Negro. Qin Xiaoshui, apesar de estar chocada, ainda se manteve calma, então gritou e contra-atacou com sua energia mental tentando se libertar. Palácio Abismo Negro. Nunca ouvi falar. Zhao Feng se surpreendeu ligeiramente. Parece que havia mais de uma força na herança desconhecida. Você não conhece o Palácio Abismo Negro. Você é nativo das ruínas do Sagrado Roxo.